Capítulo 1817. Guerra das Sombras, Parte 1. Lee tinha acabado de notar uma figura dracônica esquelética que parecia um Lich bem ao lado de Aleja quando ela se levantou e gesticulou para que se aproximassem do conselho. Além disso, o sentido de mana revelou que tanto a Tung quanto a Aleja tinham listras violetas profundas cobrindo seus núcleos, mostrando que, ao reunirem seus conhecimentos, eles chegaram perto de descobrir o segredo do núcleo violeta. Vamos fazer uma pausa por enquanto. A voz do Behemoth ecoou pela sala, encerrando o debate. Nossos convidados principais chegaram e quero ouvir a opinião de todos antes que o conselho tome a decisão final. Para surpresa de Lee, ela não estava apontando apenas para ele, mas também para Tista. Fiquei feliz em saber que você se juntou aos esforços de guerra do reino, Lee, o Behemoth disse. Porque o conselho também precisa de você, mas para uma missão muito mais importante do que conquistar o mísero castelo. Hoje vamos escrever história. Suas palavras foram recebidas com entusiasmo dos membros do conselho e indiferença do grupo de Lee. Com todo o respeito, ela, mas a guerra começou há meses e esta é a primeira vez que ouço algo sobre o conselho ter desempenhado um papel ativo nela. Eu sei o que aconteceu durante a noite em que Trude a fez agir e de seus planos sobre treinar seu próprio exército, mas é isso. Ele olhou para Atung, com quem supunha ter boas relações, para ela, que ainda o ajudava a treinar sua forma Tiamat, e até mesmo para Legain. Fui eu quem descobriu a aliança de Glemos com Trude Meln. Eu avisei a todos vocês sobre a intenção deles de exterminar o conselho e tomar seus recursos para si, mas até agora vocês lavaram as mãos desta guerra. Se você quiser minha ajuda para qualquer outra coisa, você precisa me dizer o que torna esta missão tão importante. Os lordes regionais zombaram dele enquanto os representantes do conselho riam de sua ingenuidade. Inxialot, o rei Lich, que vinha trabalhando agradavelmente em sua pesquisa até um segundo atrás, ergueu a cabeça das anotações e entendeu mal a situação. Cortem a cabeça. Por que temos que sempre julgar esse idiota? Vamos adoecê-lo e evitar mais problemas. As risadas se transformaram em suspiros exasperados enquanto Ragu repetia pela enésima vez porque eles estavam ali e o que estavam fazendo. Por alguma razão, ela era a única que Inxialot ouvia. Posso entender sua raiva. Esta guerra já levou embora alguém de quem você gostava e o Rei Morto atacou você implacavelmente nos últimos anos. Ela disse. No entanto, o conselho não ficou sentado de braços cruzados como você pensa. No passado, houve inúmeros loucos que por acaso descobriram nossa existência e tentaram nos escravizar ou matar, mas sempre falharam. Desta vez não será diferente. Veja, depois do início da guerra, retiramos a maior parte das nossas forças não apenas para treiná-las, mas também para usá-las na coleta de informações. Ela apontou para a localização das cortes dos mortos-vivos que eles haviam descoberto e até mesmo para o grifo dourado. Além disso, nunca lavamos as mãos nesta luta. O conselho ajudou a realeza nos bastidores, assim como o Rei Morto faz com Trude. Você seguiu meu conselho e formou uma aliança com a realeza. Flória perguntou. Ainda não. Ela balançou a cabeça. Eles são falsos despertos e deixá-los entrar nos assuntos do conselho é algo que preferimos manter como último recurso. Depois que eles souberem de nossos nomes, números e recursos, não há como voltar atrás. Eles podem até ficar tentados a nos atacar se, no final da guerra, tivermos sofrido muitas baixas. O aliado de hoje pode se tornar o inimigo de amanhã. Sinto muito, mas você não está fazendo sentido. Cada um de vocês é mais forte que meu irmão e há centenas de vocês. Como a guerra ainda pode continuar se vocês estão ajudando o exército como disseram? Tista perguntou. Sua pergunta razoável soou incrivelmente estúpida para os membros do conselho, que retiveram seus comentários maldosos apenas porque precisavam de sua ajuda. Pare de pensar como um humano e pense como um desperto, criança lotultreante disse, levantando-se de sua cadeira e elevando-se sobre ela. O carvalho gigante olhou para Tista com seus olhos âmbar brilhando com mana e esquilos correram sobre sua casca devido ao movimento repentino que os assustou.
Uma guerra nada mais é do que um assunto insignificante que pode durar meses, anos, às vezes décadas, mas que sempre se transforma em apenas algumas páginas nos livros de história, com o passar do tempo. Se o Conselho liberar todo o seu poder, Trude poderá ficar desesperado o suficiente para divulgar o segredo do despertar ao público e, nesse ponto, não haverá como impedir que ele se espalhe. Tal revelação transformaria uma guerra miserável em um acontecimento mundial que mudaria a vida como você a conhece. Reescreveria a história e causaria eventos cujas consequências ainda se repercutiriam mesmo depois que a maioria dos presentes aqui estivessem mortos. Além disso, o exército desperto da Rainha Louca é imortal, enquanto cada uma de nossas perdas é definitiva. Não é apenas uma questão de vencer, mas também de limitar nossas perdas e não sermos exterminados por nosso próximo inimigo. Somos realmente fortes, mas a morte de um único de nós significa a perda de centenas, se não milhares de anos de pesquisa mágica e a perda potencial de legados inteiros. Despertados, se não milhões. Sua raiva fez a sala tremer e Tista recuou com medo. Não era apenas seu enorme tamanho, mas também sua aura violeta brilhante que a fazia se sentir tão indefesa quanto uma criança na frente do dragão. Calma, ambos. Fëlla se colocou entre eles, protegendo a jovem com sua aura. Tista nem é membro pleno do conselho. Ela é uma aprendiz e ao desrespeitá-la você está desrespeitando o mestre dela, Faluel, e até a mim. Lith não era mais aprendiz de Faluel, mas ela ainda se considerava sua mentora, assim como Fëlla considerava a Hidra sua amiga. Ao contrário da maioria das outras raças, as feras cuidavam dos céus. Tista, o que Loto disse está certo. Não podemos usar todo o nosso poder, mas isso também não significa que estamos sentados de braços cruzados. Você não tem ideia de quão importante é o papel do Rei Morto para ajudar Trude a manter as cidades que conquistou. As pessoas não se submeteram da noite para o dia e muitas delas não acreditam realmente em sua farsa de herói. No entanto, elas não se rebelam porque não têm outra escolha. Os tribunais mortos-vivos continuam atacando os civis regularmente sem a ajuda dela. Eles sejam cordeiros para o matadouro. Ao mesmo tempo, as cortes dos mortos-vivos impedem a realeza de usar toda a força do exército e a associação com tânticas de guerrilha. Para reunir tropas suficientes para avançar contra o Grifo Dourado, a realeza precisa enfraquecer suas forças defensivas, já que o número de soldados à sua disposição é limitado. Sempre que isso acontece, as cortes de mortos-vivos atacam as áreas com a maior taxa de pessoas por soldado, forçando a coroa a cancelar o ataque. Capítulo 1818 Guerra das Sombras, Parte 2. O que você precisa entender é que a aliança dela com Orpal permite que Trude se concentre apenas no ataque, enquanto ele se concentra apenas na defesa de seus bens, disse Fëlla. Ela só precisa enviar alguns despertos de cada vez para abrir os portais espirituais e permitir que seus aliados cheguem a qualquer ponto em qualquer cidade, apesar dos ataques. Os mortos-vivos funcionam como uma coleira para as pessoas que ainda não se renderam ao seu governo e para o Crown. Que mulher astuta! Lith odiava Trude por se aliar a Meun, mas ele teve que reconhecer o brilho de seu plano. Deve ter sido ideia de Trude ou Night porque Meun não é inteligente o suficiente para inventar algo assim. De fato. Fëlla sentiu. É por isso que o Conselho tem secretamente atacado e erradicado os ramos das cortes dos mortos-vivos esse tempo todo. Ao enfraquecer o Rei Morto, a rédea do reino se solta. Preferimos não mexer diretamente com Trude porque não queremos que ela saiba que estamos cientes de seus planos. Sabemos pelos legalistas de Davin que sua aliança com Meun é, na melhor das hipóteses, instável. Nossa estratégia é inclinar a balança de poder a favor de Trude. Dessa forma, o Rei Morto-Vivo sentirá sua posição ameaçada e fará algo estúpido que os separará ainda mais, enfraquecendo nossos inimigos. Assim que nos livrarmos dele, as míseras forças de Trude não serão mais capazes de manter o exército real e a associação dos magos sob controle, especialmente com alguns de nós disfarçados entre seus membros.
Desta forma, a rainha louca cairá discretamente, o segredo do despertar permanecerá como tal, e a história escrita pelos vencedores irá cuidadosamente encobrir a magia bizarra usada pelo usurpador. A memória do ataque morrerá com seu testemunho e se tornará nada além de um conto de fadas no espaço de algumas gerações. Todo mundo ganha. Gosto do seu plano, mas não vejo para que você poderia precisar de mim. Lito disse. Como disse Tista, muitos de vocês são mais fortes do que eu e até agora não se preocuparam em perguntar minha opinião sobre nada. Minhas próximas palavras responderão a todas as suas perguntas restantes. Um enorme sorriso apareceu no rosto do Behemoth. Sabemos que você odeia o Rei Morto-Vivo por seus ataques implacáveis contra você durante os últimos anos. Você deveria estar feliz em saber que foi convocado aqui para executar a parte final do nosso plano. Matar meu Nadshot. O que? O grupo de Lito disse em uníssono. Estamos cientes da restrição que Baba Yaga impôs à noite depois de terminar de explicar a situação para Inxalot. Ragu também se levantou, mostrando a Lito o holograma de uma cena familiar de seu passado. Este feitiço que todos vocês podem ler impedirá que ela ataque a casa dos Viren novamente. Baba Yaga disse na projeção enquanto usava a magia da criação para colocar um feitiço de escravo no cristal da noite. Então rapidamente encaminhou sua discussão com as 7 abominações híbridos que vieram em socorro do mestre até o próximo ponto de interesse. Que tal eu mudar o feitiço para que Night se torne incapaz de prejudicar direta ou indiretamente qualquer pessoa que resida em Lutia? O holograma desapareceu assim que a Mãe Vermelha terminou de falar. O feitiço do escravo protegia completamente quem tinha o sobrenome Veren e se estendia até mesmo àqueles que viviam em Lutia. Se Trion não tivesse mudado seu sobrenome, ele ainda estaria vivo. Mantivemos você e sua irmã fora do jogo porque vocês são nossa arma secreta. Ragu disse. Meun pode ser poderoso para um mago falso, mas ele ainda é um desperto de núcleo azul profundo e com pouca experiência. Ele não é nada sem Night enquanto você, um aceno de sua mão, revelou a aura violeta profunda de Li com vários traços mais claros, a aura azul de Tista e as auras azuis brilhantes de Fria e Plória. Seus núcleos auxiliares estavam totalmente formados, mas ainda não haviam se estabilizado. Além disso, seus corpos ainda não tinham se acostumado com sua nova força. No momento em que dominassem suas habilidades, seus respectivos mentores lhes ensinariam o segredo do núcleo violeta. Ou pelo menos esse era o plano, mas tanto Fria quanto Plória queriam descobrir por conta própria. No entanto, se a guerra continuasse, eles não teriam escolha e aceitariam tal conhecimento, mesmo que isso significasse limitar o seu crescimento futuro. Além disso, não estamos enviando você sozinho. Seu grupo será nossa ponta de lança, mas enviaremos mais 4 unidades da Mão do Destino para apoiá-lo. Ragu disse. A Mão do Destino eram os executores das leis do Conselho que eram despachados sempre que a força de um único Lorde não era suficiente para resolver um problema ou impedir que os conflitos entre os Lordes aumentassem. Seus membros eram todos despertos de núcleo azul brilhante, com séculos de experiência, mas sem nenhum legado, que permaneceram presos em tal estado por tempo suficiente para ficarem sem ideia sobre como alcançar o violeta. Juntar-se ao corpo da Mão do Destino era uma maneira para aqueles que não podiam se tornar anciãos se juntarem ao conselho político do conselho e obterem o favor de seus respectivos representantes, na esperança de que eles pelo menos lhes dassem uma dica para sair da crise. Admito que você é um pouco qualificado demais para ser um simples membro da Mão do Destino, então lhe darei o comando de sua unidade como um sinal de confiança. Ouvi muitas coisas sobre suas realizações como soldado e espero que você servirá ao conselho tão bem quanto serviu à realeza. Ajuda de Ragu. Com seu núcleo violeta e sua natureza de besta divina única, Lid poderia ter se tornado um ancião, se ao menos se preocupasse com a política e as responsabilidades que um assento no conselho exigia. Estou bem com seu plano, mas quero que meu grupo se mova de forma independente e limite seus membros a nós 4. Lito evitou dizer que não servia a ninguém para não antagonizar Ragu, desde que seus interesses estivessem alinhados.
As unidades geralmente são compostas por 5 membros: a lança, o grão-mestre, o escudo, a torre e a tempestade. Ragu referiu-se à formação de batalha mais eficaz para unidades despertas que a Aleja desenvolveu após incluir magos dimensionais como Fria. Eu sei, mas o conselho já roubou de mim as informações sobre minhas habilidades de linhagem. Eu desenvolvi mais e assim como todos vocês, tenho direito à minha privacidade. Lit respondeu. Essas pessoas sabem do que minha irmã e eu somos capazes e não quebrarão nossa confiança. Ele queria evitar lidar com estranhos porque assim poderia contar com solos e até mesmo com locrias, aumentando o número de membros de seu grupo para 6 se necessário. Você está falando sobre o expurgo dos mortos-vivos de Darius? A voz de Loto soou como uma pedra esfregando na casca de uma árvore, mas não conseguiu esconder sua curiosidade. Para isso e muito mais. Lit jorrou mentiras como se respirasse, fazendo Tista e Solos quererem vomitar, enquanto os membros do conselho olhavam maravilhados para os únicos 2 membros existentes da raça demoníaca. Tudo bem. Vamos permitir. Fela disse. Bem, eu não concordo com nada disso. Xenagrosh saiu das sombras onde permaneceu escondida até aquele momento. Enviar Lit sozinho é muito perigoso. Sou voluntário como o 5º membro. Continua no próximo vídeo.